Dias. Sem censura. Sem censura. Bom dia, Zé. Bom dia, Boni. Bom dia, Gilson. Bom dia, amigo e amiga do programa. Definitivamente, é difícil de entender o Brasil. Eu estava conversando aqui com Lima, antes do programa Boca do Povo entrar no ar, sobre a convocação do presidente da Petrobras para explicar por que a Petrobras teve esse lucro extraordinário. E eu pergunto, meu amigo, minha amiga, por que o presidente da Petrobras, os anteriores, nunca foram convocados para explicarem os prejuízos monstruosos da Petrobras, que quase a levou à falência? Olha que país interessante o nosso, para não dizer o contrário. Você obtém sucesso, você obtém lucro, você tem que explicar, porque parece pecado você administrar bem, ter lucro, ter sucesso. Você vai afundar, quebrar, destruir alguma coisa, você não é chamado a dar explicações do porquê do prejuízo, do porquê que a política adotada gerou quase a falência daquela empresa. Não. No Brasil, o errado é o sucesso. E vou dar outra explicação para ilustrar o que eu estou falando. O presidente da República está tendo que explicar por que levou o filho dele na viagem que o presidente fez à Rússia. Ora, é prerrogativa do presidente levar a esposa. É prerrogativa do presidente levar quem ele quiser. Como é que um presidente tem que explicar por que convidou um filho para viajar com ele? Veja você se tem lógica. Até porque nunca nenhum presidente teve que explicar por que levou A, B ou C. Então o Brasil é um país que a cada dia nos surpreende pelas coisas inusitadas que proporciona. Imagine, você, meu amigo, você, minha amiga, vai fazer uma viagem. Aí você leva sua esposa, convida sua esposa. Sua esposa, por isso ou por aquilo, não pode ir, ou não quer ir. Você convida um filho. E depois você tem que explicar por que você levou seu filho. Só que quando você olha o histórico, olha o passado, nunca nenhum presidente teve que explicar por que levou A, B ou C nas viagens internacionais. Não é bizarro o Brasil? Você dá lucro, tem que explicar por que dá lucro. Você dá prejuízo, não tem que explicar nada. Você vai viajar, chama um filho, você tem que explicar. Veja como o país é um país bizarro. Então eu estou falando isso por quê? Porque você tem três poderes. Você tem o executivo, prefeito, governadores, presidente. Você tem o legislativo, municipal, estadual, federal. E você tem o judiciário. E na Constituição diz que são poderes independentes e harmônicos. Ora, o executivo, de 4 em 4 anos, o povo faz o escrutínio. O povo diz se tá bom ou se tá ruim. Se tá bom, mantém. Se tá ruim, substitui.
O legislativo também, o povo diz se está bom ou se está ruim. Mas o judiciário, a pessoa conquista uma vaga no judiciário por concurso ou, quando é nível superior, por indicação do executivo com a supervisão do legislativo. Então, justamente o poder que o povo não escolhe está querendo se tornar o poder mais importante da República. Ora, eu citei esses dois exemplos e vamos agora dizer como seria o padrão normal, isento, imparcial do comportamento dos poderes. Ora, se um presidente precisa explicar por que levou um filho, todos os outros presidentes teriam que explicar por que levou filho, por que levou amigo, por que levou alguém que ele convidou para acompanhá-lo. Se um presidente de uma estatal tem que dizer porque deu lucro, o normal seria a cobrança de explicação de todas as estatais que deram lucro e prejuízo. Ou não? Então nós precisamos, no nosso país, de apontar as bizarrices, de apontar as inconsequências. Por quê? Porque quando a gente vai conversar sério, quando a gente vai bater um papo, nós estranhamos certos comportamentos de um poder que tinha que ser isento, imparcial. Uma vez, eu batendo um papo com um juiz amigo meu, e ele me disse: juiz não dá opinião. Viu, Boni? Viu, Gilson? Juiz não dá opinião. Juiz dá sentença. Juiz tem que dar opinião de nada. Juiz dá sentença. Até porque, justamente, para um poder não ser superpoderoso demais, é que quem investiga é a polícia. É a polícia judiciária. É o polícia que investiga. É o promotor que promove a ação. E é o juiz que sentencia. É assim o arcabouço jurídico. Tanto é verdade que, nesse inquérito do fim do mundo que o Supremo promove, ele não pode promover, ele não pode investigar, ele só pode sentenciar. Porque um juiz, imagine, um juiz, ele pode ser suspeito por amizade. Um juiz é muito amigo de Boni. Como é que ele vai julgar Boni? Mas ele pode ser também suspeito por inimizade. Imagine, o juiz é inimigo de Gilson. Inimigo, detesta. E vai julgar Gilson. Então o papel do juiz é sentenciar, dar sentença. Não é dar opinião. Não é dizer que gosta disso e gosta daquilo. Que aprova fulano e desaprova cicrano. Não é essa a função do juiz. E no nosso país, as coisas estão bizarras, estranhas. Por quê? Porque embolou tudo. Tá tudo embolado. É juiz que investiga e ele não pode investigar. É juiz que promove a ação e ele não pode promover. O juiz, ele precisa ser o quê? Provocado. Para ele sentenciar. Vou dar um exemplo. Um marido bate na esposa e o juiz fica sabendo.
Mas o que que acontece? A esposa precisa ir na delegacia da queixa daquele marido. O delegado investiga, o promotor promove a ação, aí o juiz vai sentenciar aquele homem que bateu na mulher. É assim que funciona. Mas no nosso país tá tudo de pé para cabeça. O que eu quero dizer com isso? Tudo ao contrário. Outro assunto que eu queria tocar aqui. Antes de você mudar de assunto, o Alex disse, tem que explicar sim, a lei da transparência está aí, foi feita para divulgar recursos públicos, se com essa lei ainda há roubos, como seria sem ela? Afinal de contas, é o dinheiro do povo. Sim, transparência. O que tem a ver transparência com o direito de um governador, de um prefeito, de um presidente formar sua comitiva para uma viagem? Eu não estou entendendo bem aí o que é questão de transparência. O que a transparência entra? Me perdoe, mas eu não consigo entender. É uma prerrogativa do executivo municipal, estadual e federal convidar as pessoas para uma inauguração, para uma viagem internacional ou uma viagem local. É uma prerrogativa, tá certo? E nunca ninguém teve que explicar nada. É isso que eu estou fundamentando meu comentário. Não tem nada a ver você cobrar porque um presidente convidou o presidente da OAB, convidou empresário fulano de tal, convidou jornalista cicrano de tal, convidou um filho, convidou a esposa, convidou o irmão. É uma prerrogativa, tá certo? Então é isso aí que eu estou baseado no meu comentário. Uma outra coisa que eu queria tocar é com relação a essa notícia que circulou de que possivelmente o prefeito de Tapetinga estaria numa lista dos possíveis candidatos a vice-governador caso haja um acordo político entre PT e MDB e o MDB passe a indicar o nome para vice-governador. Então essa notícia correu, é evidente que a imprensa tem que publicar, mas assim como fiz no programa de Lima, eu vou colocar uma pitadinha de lógica para desenvolver meu raciocínio. Especulou-se tempo atrás que o prefeito Rodrigo Age poderia deixar a prefeitura para tentar um voo como deputado estadual ou federal, mais provavelmente deputado estadual. Eu disse aqui que não tinha lógica. Por quê? Porque para Rodrigo seria muito mais interessante terminar seu mandato do que fazer uma aventura. A mesma lógica eu coloco agora. Rodrigo vai sair candidato, caso indicado pelo MDB, ao posto de vice-governador, tendo que renunciar à prefeitura, e a prefeitura de Tapetinga vai passar para Renan, que é do União Brasil, correligionário de Assemineto. Veja você o raciocínio. Você tem uma estrutura que é a prefeitura de Tapetinga, que irradia influência para a nossa micro-região. Tá certo? Tá. Então essa prefeitura está na mão do MDB. Aí você abre mão dessa prefeitura e coloca na prefeitura o adversário, não é? Porque se Rodrigo sair na chapa do PT, o União Brasil é o seu adversário. Então qual é a lógica que existe nisso aí? É evidente que não estou negando que possa existir uma negociação entre PT e MDB, onde o MDB apoiaria a chapa do PT com o direito de indicar o vice.
não estou negando. Porém, acho que seria extremamente prejudicial para a carreira política de Rodrigo, que vai com certeza alçar voos maiores lá na frente, fazer esse movimento. A imprensa está certa em especular, em noticiar, às vezes captou essa informação de alguma fonte, mas eu digo sempre que em política, e o tempo sempre vem me dando razão, e quem acompanha esse programa sabe que a gente oferece sempre uma análise mais lógica, uma análise mais equilibrada. Nós acreditamos que isso seja um balão de ensaio, como vários que já aconteceram aí. Vários, não é? Mas não tem lógica se você for analisar política, como a política é, não tem lógica esse argumento de que Rodrigo abriria mão de ser prefeito de Itapetinga para fazer parte de uma chapa que historicamente é seu adversário e de sua família na cidade. Eu, para mim, não vejo sentido, não vejo lógica. Mas a música de hoje, a pergunta de hoje, já que nós estamos dando um pouquinho de risada, porque tem sido hilário acompanhar esse lance aí do morador de rua, do mendigo, com essa moça que era casada com um personal trainer e que virou notícia nacional. Só se fala nisso hoje, não é? E eu quero colocar a seguinte pergunta, viu, pessoal? Você, meu amigo, minha amiga, acha que a história do morador de rua, que o mendigo conta, é verdadeira? Eu sei que eu não estou aqui colocando a entrevista que ele deu no ar, porque imagino que a maioria de vocês que estão nos acompanhando já ouviu essa entrevista. Viralizou em rede social. Está viralizada aí, não é? Mas ele diz o seguinte, que ela chamou ele ia andando, ela chamou ele pensou que não era com ele, até ver que era com ele, ponderou com ela, que ele era morador de rua, que ele não tinha tomado banho, ppp, papapá, quase que um comportamento de cavalheiro, e que ela falou que queria mesmo assim, coisa e tal de coisa. Você acha que essa história é verdadeira, que ele conta? Se você acha que é verdadeira, você diz sim. Se você acha que tem mais alguma coisa, que não é verdadeira, que é uma armação, que a verdade vai aparecer mais lá na frente, você está desconfiado? Não. Tá certo? Mas vai ser hilário saber a resposta do povo para essa pergunta. Você vai responder sim ou não, preencher o formulário que você vai receber no WhatsApp, mas só após a execução da música. Vale lembrar, Zé, deixa eu falar aqui para os ouvintes, que estamos aguardando a presença de Suzane Barros, presidente da OAB Subseção de Itapetinga, e também de Anderson da Nova, vereador aqui da cidade de Itapetinga. Ah, só um pontinho, vocês estão botando só, quero participar da promoção, não vale. Você tem que botar, quero participar da promoção Pax Perfeição, preencher todos os dados, colocar o seu nome lá. Se você quiser participar do Cenzão na sua mão, aí você já vai ter que preencher, clicar no link que o Gilson já colocou, né, Gilson? À disposição no WhatsApp, para que você participe e receba o Cenzão literalmente na sua mão. O Gilson Vasconcelos vai levar para você durante o programa. Tá aqui a música de hoje. Ei, você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala.
você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço, no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada. Tá aí a música, pessoal. Lindona, né, Zé? Bonita Já música. Eu não sou muito bom de gravar nome de música, viu? Não é minha praia. Confesso que não é minha praia. Mas tá aí a música e você pode participar dizendo o nome da música, respondendo sim ou não da nossa enquete. Você vai no seu Zap e coloca lá o número da rádio, 3261-2610. Você vai cair no Zap da rádio e aí você vai ter um aplicativozinho que você vai preencher para concorrer o cenzão na sua mão. E o povo tá aqui, Gilson Vasconcelos, amigo, manda o link. Cadê?